Olá, meus amigos. É um prazer enorme ter vocês aqui de novo no canal Originais Grego da Bíblia. Assassinatos, crimes, estupros, traições e massacres não são a trama, meus amigos, de uma série policial. São relatos do livro mais vendido e venerado no mundo. O livro mais venerado da humanidade, a Bíblia. Um livro onde se narra a suposta bondade de um Criador, mas, ao ler este livro de capa a capa, percebemos que suas histórias emerge a sangrenta ira do Deus bíblico. Em nome de Deus, pode-se realizar atos violentos contra a humanidade. Histórias de morte e vingança, traduzidas em mais de 2.500 idiomas, relatam as maldades do Deus da Bíblia. Não é um Deus muito humano aquele da Bíblia, é um Deus que funciona muito mais do lado do terrorismo. Para você que não sabe, cidades inteiras foram aniquiladas, meninos mortos, em episódio onde tem o próprio Deus bíblico como protagonista. Os crimes, o castigo e o perdão são algumas ações que se encontram nas páginas sangrentas do livro Bíblia. Até onde pode chegar esse suposto castigo divino? O que acontece quando os infiéis desafiam esse suposto Deus imaginário? A gente pode observar que na região da Turquia, entre a fronteira do Irã com a Armênia, se encontra um monte chamado Monte Ararat, muito conhecido pelos cristãos por causa do livro bíblico. Esse Monte Ararat, para você que não sabe, é um vulcão inativo de mais de 5.000 metros de altura. A tradição pagã cristã indica categoricamente que ali, neste local, encontra-se a famosa Arca do Noé, que foi soterrada, é claro, com o passar do tempo, há mais de 5.000 anos. Já observamos relatos de cientistas e pessoas que foram averiguar um vídeo que está rolando na internet sobre o tema Encontraram a Arca de Noé. Já foi desmentido pela Sociedade Acadêmica Científica e pelos arqueólogos que ali se trata de uma grande fraude, aonde levaram madeiras e fizeram uma caverna, sendo que as próprias fotografias ali que estão sendo divulgadas na internet é de outro local e não do Monte Ararat. Infelizmente, alguns religiosos tentam de todas as formas provar as mentiras do livro bíblico. Na arca subiriam apenas 8 pessoas. Mas Deus recomenda a Noé salvar não apenas seres humanos, mas também a diferentes animais. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Foi um dilúvio que caiu sobre todo o território que era habitado naquela época. Esse dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Deus levou apenas 40 dias para acabar com toda a vida sobre a terra. Mas o que os homens haviam feito para provocá-lo? Por que também morreram todos os animais? Qual seria o sentido de semelhante castigo? Todos os mitos são um mundo simbólico, não são um mundo histórico nem realidades. Estão mais para realidades virtuais nesse aspecto. Então o mito de Noé nos fala como a divindade falhou em sua criação, porque tem que voltar ao começo, mas não vai começar do zero. Um casal de cada espécie é levado. Neste mesmo local, a tradição cristã acredita que se encontram os restos da Arca do Noé bíblico, onde o próprio Deus da Bíblia teria, sem piedade alguma, destruído toda a humanidade por causa do pecado. O intuito, é claro, que se destruísse os seres que supostamente criou
não iria ter mais as maldades e a terra seria melhor sem maldades. Então o intuito do Deus da Bíblia é que as pessoas fossem mortas naquela época, porque diz alguns teólogos que a maldade chegou ao extremo dos absurdos, como se hoje em dia a maldade não chegou ao extremo dos absurdos. Eu quero que você observe que no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, o verso 7 ao 8, relata que este Deus cristão diz que se arrependeu de ter feito o ser humano. Em outras passagens, diz que ele não é homem para que se arrependa. Como verificamos isso através da leitura no livro de Números, capítulo 23 e o verso 19, onde o próprio Deus não é homem. Ali diz que o próprio Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora eu lhe pergunto, aonde está a onisciência deste Deus da Bíblia? Por quê? Para os cristãos que nunca ouviram falar nas palavras onisciência, onipotência e onipresença, onipresença é caracterizado a uma divindade, a um poder sobrenatural que tem a capacidade da onipotência. O único poder está em suas mãos. Onipresença é que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciência? Onisciência é onde esse suposto ser divino tem a possibilidade de ver o futuro e de evitar tragédias de acordo com a sua onisciência. Se esse Deus da Bíblia fosse realmente onisciente, com certeza absoluta ele teria evitado criar um suposto anjo para ser o seu próprio inimigo. Teria muito bem impedido de criar uma suposta árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde se caracteriza no seu ditado, aonde se caracteriza nesta árvore uma simbologia de todo tipo de maldade que existe na humanidade, que a humanidade conheça ou possa conhecer. Esse Deus da Bíblia, então, de acordo com os cristãos, que é o Criador, ele é responsável por todas as maldades que encontramos na Terra. As práticas que os supostos homens criados por ele praticam hoje veio de acordo com a consciência, o despertar de sua consciência quando aquele suposto Adão da mitologia judaica cristã da Bíblia provou daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Observamos que em vários textos da Bíblia relata que o próprio Deus, com a sua palavra, diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço o bem e faço o mal. Esse relato você pode encontrar na sua própria Bíblia. Esse texto desclassifica de uma vez por toda, dentro de uma metodologia, de um pensamento, vamos dizer assim, milenar dos cristãos, onde acredita que o Deus da Bíblia é 100% bom. Mas o Deus imaginário da Bíblia judaico-cristã, de acordo com a lenda bíblica, ele, de uma hora para outra, derramou, ele demorou apenas 40 dias para destruir tudo. Mas o que realmente causou essa suposta ira deste Deus? Agora veja, se esse Deus é onisciente, ele destruiu toda a terra, supostamente destruiu a terra em 40 dias e 40 noites, ele deveria ter evitado isso lá no começo, quando ele supostamente criou o homem. E se ele é onisciente, ele já deveria saber que o homem ia cometer determinado delito. Então, o seu suposto trabalho foi em vão. Para você que não aceita, meu amigo, para você que não quer aceitar a verdade, o Deus da sua Bíblia é um Deus muito cruel, é desequilibrado, parece muito com as características humanas. Ele é raivoso, desequilibrado e em suas ações, todas as suas ações, todos os seus atos, de acordo com os textos da Bíblia, ele é um ser desequilibrado, presunçoso, soberbo e invejoso. Ele não se parece com um Deus que é pregado pela religião cristã evangélica nos púlpitos, aos domingos, nas igrejas, nos casulos religiosos.
Os mitos fazem referência às divindades, mas nos revelam quem somos. A espécie humana quer ser uma espécie puríssima, quase anjos. Mas no final somos humanos que aprendem por tentativa e erro. E o Deus desses humanos se parece com os humanos. Quando lemos os textos bíblicos com a mente livre do casulo religioso, percebemos que a crença nesse Deus é apenas uma maneira que algumas pessoas têm de se esconder de seus estados egoísta e perversivo. Muitos cristãos se escondem atrás de trechos do livro Bíblia, onde fala de amor e de misericórdia. Mas, meus amigos, quando lemos os textos e buscamos a origem da criação do Deus judaico-cristão, percebemos a quantidade de perversidade e imoralidade que tem neste livro, o livro Bíblia, que é tão defendido pelos cristãos. O Deus da Bíblia não é bom, é um Deus mau. É um Deus que nos provoca temor. A ele temos que obedecer e render culto, porque tem todo o poder, porque pode nos prejudicar. A tradição cristã ainda afirma que o Deus da Bíblia é infinitamente amor incondicional. Mas, como eu disse, quando lemos a Bíblia, percebemos que o Deus que se diz amor, na realidade, ele é incompatível e não suporta uma crítica nenhuma. Logo, temos que servi-lo sem questionar. Na mente do cristão tem que servir ele sem questionar. Então eu lhe pergunto, onde fica o livre-arbítrio nessa história? Primeiro que o livre-arbítrio, essa palavra, é uma das palavras mais mentirosas que está na boca dos pastores e dos evangélicos. Pois esta palavra não se encontra nas páginas da Bíblia que eles usam, nem da Torá, nem de nenhuma Bíblia que você possa imaginar. Não existe a palavra livre-arbítrio. Isso é um conceito criado pelos próprios religiosos para tentar justificar as maldades do Deus imaginário da Bíblia. Servir ao Deus da Bíblia é como servir a um Deus ditador. Como aquele senhor ali, ditador comunista da Coreia do Norte. Como foi Adolf Hitler. Ou seja, se você não me servir, eu te mato. É assim também funciona no mundo do crime organizado. Os mafiosos, chefes de quadrilha, ameaçam os seus funcionários, vamos assim dizer, a servi-los. Se eles não praticarem aquilo que o chefe da quadrilha manda, eles não têm escolha. Ou vão ser mortos, ou então estarão vivos, mas servindo a esse ser. O Deus da Bíblia, ele é comparado a um grande criminoso, porque na visão dos cristãos de livre-arbítrio, você pode observar uma grande falha nesse conceito ideológico, onde você percebe também que através desta má interpretação de alguns textos da Bíblia pelos religiosos, onde eles torcem e não lêem a Bíblia como verdadeiramente ela é, eles acreditam que servir ao Deus da Bíblia é sair da escravidão, mas que na realidade todas essas pessoas sofrem de esquizofrenia, acompanhado de visões, revelações e assim por diante. São pessoas que infelizmente estão precisando de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Servir ao Deus da Bíblia é a mesma coisa de servir um ditador, ou seja, você não tem livre-arbítrio. O que vem a ser livre-arbítrio? Já falei em outros vídeos. Livre-arbítrio é a livre escolha. Vamos entender essa palavra pelos dicionários, pela enciclopédia. É a livre escolha. Eu não só tenho dois caminhos, o céu ou o inferno. Eu posso escolher qualquer um dos caminhos que existe. Eu posso escolher o caminho da direita, da esquerda, do sudoeste, do sul, do leste, do norte. Qualquer caminho eu posso escolher. Ou seja, se esse Deus da Bíblia é tão misericordioso, ele não deveria supostamente ter criado apenas dois caminhos, o céu ou o inferno.